Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 23 de fevereiro, nós vamos conhecer a história de São Policarpo. São Policarpo é um dos padres apostólicos e olha só de quem que ele foi discípulo, de São João Evangelista. E sabe quem foi discípulo de São Policarpo depois? Foi Irineu de Lyon, também um dos grandes padres da época da patrística da nossa igreja. São Policarpo foi um homem muito, mas muito santo, desde a sua conversão. Ele foi sagrado bispo de Esmirna por São João Evangelista, devido ao seu caráter, a sua firmeza na fé e também a sua santidade. Ele foi um bispo mais preocupado com a pastoralidade das suas ovelhas, a cuidar das ovelhas mais de perto e menos preocupado talvez com a doutrina. Mesmo assim é considerado um dos grandes santos da igreja, principalmente da igreja primitiva. São Policarpo, ele ficou a maior parte do tempo dele em Esmirna, mas ele viajou até Roma na época do Papa Aniceto para conversar com ele representando todas as igrejas da Ásia, conversar com o Papa a respeito da data da Páscoa, porque as igrejas da Ásia, do Oriente, comemoravam a Páscoa em dias diferentes da igreja do Ocidente, de Roma. E depois de ficar um tempo com o Papa, conversar, debater bastante, ele voltou para Esmirna, mas não chegaram a uma conclusão nesse período não. Só que mostraram, celebrando juntos a Santa Missa, que eles mantinham ainda a comunhão, apesar de não concordarem em alguns pontos. E assim, voltando para Esmirna, continuou o seu bispado, que foi bastante longo, só que na época do imperador Marco Aurélio, houve uma grande perseguição aos cristãos daquela região da Ásia, e infelizmente o nosso querido Policarpo foi preso. Ele, 3 dias antes de ser preso, havia recebido a profecia, profeticamente, a revelação de que ele seria morto, queimado. E ele falou isso para os seus discípulos, falou isso para a sua comunidade. E de fato, ele foi levado preso, depois desses 3 dias, até o governador que o julgou e pediu para que ele renegasse, para que ele amaldiçoasse nosso Senhor Jesus Cristo. E essa frase dele ficou registrada no martirológico da nossa igreja e é considerada como a primeira descrição de um mártir da nossa igreja católica. Houveram outros mártires antes, mas foi o primeiro em que foi, de fato, feito um documento a respeito do julgamento e de tudo que foi falado através tanto da acusação quanto da defesa. E nesse momento, Policarpo disse: eu servi ao nosso Senhor Jesus Cristo durante a minha vida toda. Tenho 86 anos de idade e Ele nunca me fez mal algum. Como posso renegar a esse Senhor, a esse meu Rei e Redentor? Querem saber? Sou cristão. E assim ele foi condenado à morte na fogueira, para ser queimado vivo. Mas a coisa não aconteceu do jeito como tinha sido revelado a ele, não. Quando ele foi levado para a fogueira, o fogo não consumia a carne dele. Ele subiu os degraus para ficar no ponto que ele devia ser amarrado, por livre e espontânea vontade, não precisou que ninguém o levasse lá. E depois de ser ateado fogo, um fogo muito forte, o fogo não queimava a carne dele. Aquilo deixou os seus algozes muito bravos. E assim, o soldado que estava comandando a execução ordenou que ele fosse decapitado. E no momento em que ele foi decapitado, todos que estavam ali presentes sentiram um forte cheiro de pão assado. E São Policarpo teve os seus restos mortais guardados pelos fiéis e é considerado como um dos grandes padres apostólicos do começo da nossa igreja. De fato, foi firme na fé, não renegou nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que sofreu
toda a perseguição da igreja por muito tempo, até finalmente ter sido preso. São Policarpo é um desses grandes exemplos que nós temos na nossa igreja, um homem que de fato transformou o mundo por onde ele passou, que foi um grande santo, atendendo ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Que nós possamos seguir o exemplo de São Policarpo também na nossa vida. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe também com seus amigos e nos ajude a evangelizar. Você também, se não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.